Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente para dar continuidade àquela breve retrospectiva 2020 que eu prometi, falando sobre os destaques que tivemos no cinema no ano passado. O primeiro vídeo desta coleção foi destacando aqueles que considerei os 10 piores filmes do ano passado, e hoje eu vou falar sobre aqueles que foram os meus 10 filmes favoritos do gênero terror. Sempre deixei muito claro que este é o meu gênero favorito, ele foi o responsável pela minha formação como cinéfilo, e nesta lista eu busco destacar aqueles filmes que chegaram tanto ao circuito exibidor aqui do país, quanto também aqueles que foram destinados às plataformas digitais. Eu busco sempre respeitar o calendário brasileiro, porque se eu não o faço, acabo tendo confusões aí em relação a anos posteriores. Portanto, alguns filmes que foram destaques do ano passado, como Relic, o Possessor, que é do Brandon Cronenberg, o filho do David Cronenberg, e também o Chalé, não serão citados aqui porque ou eles vão chegar ao longo desse ano de 2021 ou porque seguirão inéditos aqui no país. O meu 10º colocado é o filme Amizade Maldita, ou apenas Z, como é conhecido lá fora. Este é um filme do Brandon Christensen e que já havia ganhado certa notoriedade aí em relação ao seu longa anterior, o Stillborn. E eu acho interessante como nesse filme ele trata com a questão da amizade imaginária, mas a partir de uma perspectiva mais adulta, movida aí por uma série de traumas. E também acho muito interessante como ele não abre concessões em relação às surpresas da sua história e também a certa brutalidade encenada. O Greg Zobel, que há quase 10 anos fez um filme bem controverso chamado Obediência, tem um filme novo aqui que ocupa o 9º lugar, que é A Caçada. É um filme que teve a sua performance comercial muito comprometida por conta do seu lançamento nos cinemas americanos, que veio 2 semanas antes de ser decretada a pandemia mundial. O roteiro desse filme, que tem também a assinatura do David Lindelof, que também é autor de Lost, Watchmen, é um tanto esquizofrênico nas suas intenções, uma vez que ele até mesmo apresenta um primeiro ato que tem potenciais protagonistas que são eliminados sem nenhuma cerimônia, como por exemplo até a própria Emma Roberts, que aparece aqui em uma participação especial. Ainda assim, é um filme bem original em relação aos comentários que ele faz sobre esse fascínio que americanos têm em relação a porte de armas. O meu 8º colocado é o #Alive, um filme original Netflix que veio da Coreia do Sul. É um filme de zumbis que lembra muito uma outra produção francesa recente, que é A Noite Devorou o Mundo, e que trata muito sobre essa questão de como lidar com a própria presença, com a vinda aí de um apocalipse zumbi. Não é um filme tão melancólico quanto esse francês, ao qual citei, mas acho interessante como ele consegue apresentar uma perspectiva diferente do que estamos habituados em termos de cinema de zumbis. O meu 7º colocado é mais uma produção vinda da Coreia do Sul e que estreou direto na Netflix aqui no Brasil, que é A Ligação. Este filme aqui revê aquela premissa de filmes como Alta Frequência e A Casa do Lago, que é sobre protagonistas que pertencem a tempos diferentes, que conseguem encontrar ali um recurso com o qual conseguem estabelecer uma comunicação. E é um filme que não vale muito a pena entrar em detalhes em relação à sua própria sinopse, porque traz surpresas aí a partir da segunda metade da história. Uma curiosidade é que o cinema sul-coreano, que é tão alvo aí da indústria americana em termos de remakes, meio que fez o oposto aqui, uma vez que este A Ligação é uma refilmagem de uma produção falada em inglês de 2011 chamada The Caller, ou O Chamado, como é conhecido por muitos aqui no Brasil, e que é protagonizado pela canadense Rachel Lafave. A minha única recomendação em relação à Ligação é que você saia do filme depois que se apresentar ali o primeiro nome nos créditos finais, uma vez que ele apresenta algumas cenas ali pós-créditos que infelizmente
pode arruinar a experiência de muitos. O meu sexto lugar é ocupado por um filme que eu já tratei aqui no canal com algumas ressalvas, que é Maria e João, O Conto das Bruxas. Embora eu acredite que o filme exagere um tanto no seu teor feminista, na sua reinterpretação do velho conto de João e Maria, eu penso que qualquer coisa que tenha a assinatura do Oz Perkins, que é o filho do grande Anthony Perkins, protagonista de Psicose, é acima da média porque este é um dos nomes mais promissores a surgir dentro do gênero horror. É um diretor que não tem pressa para arquitetar uma atmosfera de terror e que tem também um cuidado estético muito particular. Em quinto lugar, nós temos um representante aqui do Brasil, que é o Cabrito, um filme do Luciano de Azevedo. Tá sendo muito bacana testemunhar dentro da nossa cinematografia vários nomes aí velando para o gênero terror, e nós estamos recebendo aí exemplares bastante originais, pouco calcados aí em termos de signos que já conseguimos decodificar dentro da cinematografia americana. É um filme com bastante sordidez e que consegue se apropriar muito bem aí com temas como patriarcado e fundamentalismo religioso como elementos de horror. O meu quarto lugar é o Deer Skin, A Jaqueta de Couro de Cervo, que é protagonizado pelo Jean Dujardin. É um filme dirigido pelo Quentin Dupieux, que você já deve imaginar aí que tem várias excentricidades, uma vez que este também é o nome responsável por filmes como Wrong Cops e Rubber, o Pneu Assassino. Portanto, embora eu esteja colocando aqui na minha lista de melhores filmes de horror do ano passado, é um filme que tem vários elementos excêntricos que o fazem também ser categorizado como uma comédia. É um filme que contém vários desdobramentos inesperados e que também testa seus comentários em relação aos limites que são ultrapassados para fazer uma arte convicta. O meu terceiro lugar é ocupado por Host, ou Cuidado com Quem Chama, que chegou na Netflix este ano, mas que já estava circulando aí em uma outra plataforma de streaming no ano passado. Talvez tenha sido o melhor produto que nasceu nessa era de pandemia. É um filme que também resgata aqueles elementos de found footage que foram repopularizados com atividade paranormal, mas que foram deixados de lado quando houve um certo desgaste pelo excesso de exemplares do gênero. É basicamente um média-metragem com aproximadamente 50 minutos de duração e que é todo ali ambientado em uma reunião de Zoom entre amigas em contato com uma médium. Não é perfeito, mas acho genial como esse filme faz uso de ferramentas do mundo virtual para arquitetar o terror, como por exemplo esse uso de aplicativos que fazem com que você adicione máscara ao seu rosto. O meu segundo lugar é um tanto controverso porque é bem um filme em que você ou ama com todas as suas forças ou você detesta, que é o Vestido Maldito do Peter Strickland. Eu entendo as pessoas que detestam esse filme, uma vez que ele é basicamente composto ali por duas histórias bem diferentes e que podem até mesmo apresentar alguns abismos em termos de qualidade e envolvimento. Eu gosto muito das duas histórias contidas neste único filme, embora eu admita minha preferência pela história que é defendida pela grande Marianne Jean-Baptiste. É um filme tecnicamente irrepreensível, fazendo esse resgate de elementos que foram muito presentes em filmes do gênero dos anos 70 e 80, principalmente esses que tratam de objetos amaldiçoados. E além disso, eu acho ele bem funcional e cômico em termos de comentários críticos sobre o consumismo. Já aquele que considero o melhor filme de terror do ano passado é O Homem Invisível, do Lee Yanel. Como vocês devem saber, a Universal Pictures passou por grandes apuros em relação à sua intenção
de criar um Dark Universe composto pelos monstros do estúdio e que fracassou miseravelmente logo em sua primeira tentativa com A Múmia, protagonizada pelo Tom Cruise. Assim, eles, em parceria com a Blumhouse, tiveram a excelente ideia de revisitar aí a história de Um Homem Invisível, mas com uma roupagem moderna. Embora tenha algumas questões com o modo como a violência nesse filme é encenada, uma vez que eu prefiro quando as coisas estão mais no campo da sugestão, é de fato muito interessante a maneira como uma premissa tão surrada é revisitada aqui dentro desse contexto de opressão às mulheres. No contexto aqui do filme, pegando a protagonista interpretada pela excelente Elisabeth Moss, que infelizmente não está sendo discutida aí nas temporadas de premiação, fazendo essa mulher que está dentro de um relacionamento abusivo. Bom, eu concluo por aqui este top 10 de melhores filmes de terror do ano passado e me contem nos comentários quais foram os seus favoritos. Aproveito para te convidar para se inscrever no canal, ative também o sininho para receber notificações das futuras atualizações e dê também uma espiada na descrição desse vídeo, pois eu relacionei ali todos os links das redes sociais que eu estou presente. É isso, até a próxima, onde eu vou comentar sobre aqueles que foram os meus filmes brasileiros favoritos. Tchau!